Bem-vindo à primeira videoaula do curso de integração Joomla e Moodle. Nesta primeira videoaula, vou mostrar como instalar o Joomla. Para acompanhar esta videoaula, seria interessante que você já tivesse um domínio e uma hospedagem contratada, pois futuramente você vai querer disponibilizar o seu projeto na web. Para instalar o Joomla 3, você vai precisar contratar uma hospedagem com as seguintes características. Ela deve oferecer a versão 5.3 no mínimo ou recomendado a versão 5.4. O banco de dados deve ser MySQL e um servidor Apache. Geralmente as hospedagens que oferecem essas características são as hospedagens Linux. Agora vou mostrar na prática como instalar o Joomla 3. Aqui eu estou logado na minha hospedagem. A minha hospedagem ela é da HostGator e oferece o cPanel como gerenciador da hospedagem. Hoje em dia, muitas hospedagens oferecem este mesmo software, o cPanel. Inclusive a LocalWeb também está oferecendo agora a administração dos seus sites através do cPanel. Caso você tenha interesse, eu vou deixar abaixo desse vídeo um banner da HostGator e caso você queira contratar, eu indico essa hospedagem, pois em questão de custo-benefício, vale muito a pena. Bom, vamos à prática. Agora, vamos criar uma pasta. Então, você vai clicar em Arquivos, Gerenciador de Arquivo, abrir a web raiz, que é public.html, que é para você deixar disponível os arquivos. Bom, aqui eu vou entrar na minha pasta mudonapratica.com.br. Vou criar uma nova pasta chamada curso de integração Joomla e Moodle. Curso de integração Joomla e Moodle. Vamos dar 2 cliques. Dentro dessa pasta eu vou criar uma outra pasta onde eu vou instalar o Moodle. Então vou chamar a pasta de Moodle. O Joomla vamos instalar na raiz dessa pasta. Para instalar o Joomla, você vai entrar no site joomla.org. Logo na página principal, você já pode clicar no botão Download. Vamos instalar a última versão do Joomla, que é a versão Joomla 3.1, nesta data de hoje, 4/11/2013. Esperar fazer o download. Já vou abrir na minha pasta Downloads. Download concluído. Vamos voltar ao nosso cPanel. Clicar no botão Fazer Upload. Escolher arquivo. Vou pegar a pasta compactada e fazer o upload. Enquanto estou fazendo o upload, vamos criar a nossa base de dados. O Joomla ele é um gerenciador de conteúdo e ele utiliza tabelas para que você possa gerenciar o seu site. Então, temos que criar um banco de dados para que na instalação o Joomla possa gravar as suas tabelas nessa base de dados. Então, vamos criar nosso banco de dados agora. Na opção Banco de Dados, clicamos em Banco de Dados. Primeiro, criamos o banco. Vou chamar de Joomla 3. Criar banco de dados. Lembre-se de guardar o nome deste banco de dados, pois futuramente vamos precisar na hora da instalação. Depois de criar o banco, temos que criar um usuário para acessar esse banco de dados. Então vamos descer um pouco mais a página e em adicionar um novo usuário, vamos criar
um usuário com o mesmo nome do banco. Senha, eu geralmente utilizo esse gerador de senha. Então você copia e salva um bloco de notas. E clica em usar senha. Cria o usuário. Usuário criado. Vamos voltar. O próximo passo é dar permissões para o usuário dentro dessa base de dados. Então vamos descer um pouco mais a tela e adicionar o usuário ao banco de dados. Já está selecionado Joomla 3 e o banco de dados Joomla 3. Adicionar. Marcamos todos os privilégios e fazer alteração. Este processo ele pode ser feito também em localhost. Para isso, você pode instalar o AMP Server, Vertigo e executar o mesmo passo. Você vai criar um banco de dados através do phpMyAdmin. O usuário já vem um usuário padrão e aí você vai poder fazer a sua instalação normalmente em localhost. Eu preferi montar essa videoaula mostrando numa hospedagem web, porque futuramente você vai precisar disponibilizar o seu projeto na web. Então você conhecendo o cPanel, que é um software que é utilizado por muitas hospedagens, você não vai ter dificuldade nenhuma. Bom, vamos ver se o download já foi concluído. O download já foi concluído, podemos fechar essa janela e voltando no nosso gerenciador de arquivo, clicamos no botão recarregar. Aqui está o nosso zip, clico em extrair, vamos extrair os arquivos do Joomla. Extraído, clicamos em recarregar e apagamos o zip. Clico em excluir. Para instalar o Joomla é muito simples. Você vai acessar esta URL, que é a URL da pasta que nós criamos. Então, a nossa URL vai ficar Moodle na prática / curso de integração Joomla e Moodle, que foi o nome da pasta que a gente deu, e dou um Enter. Opa. Conferir o nome da pasta. Curso de integração Joomla e Moodle. Vamos copiar aqui o nome da pasta. Isso, agora sim. Bom, esta é a primeira tela de instalação do Joomla 3. O processo é muito simples. Então vamos definir um nome para o site, que são campos obrigatórios. Aqui eu vou dar um nome para o meu site. Curso de integração Joomla e Moodle. Descrição, eu vou copiar a mesma coisa. Curso de integração Joomla e Moodle. E-mail do administrador. Vou colocar um e-mail meu, contato moodlenapratica.com.br. Nome do administrador. Esse nome do administrador é o nome de usuário. Então não coloque nenhum nome com espaço, porque esse nome do administrador é o nome de usuário. Geralmente a gente usa nome de usuário sem espaço e sem acento. Meu nome de usuário vai ser Moodle na prática. A senha. E próximo. Na próxima tela, ele vai pedir as informações do nosso banco de dados. O nome do servidor geralmente vai ser localhost. Se você estiver fazendo a sua instalação pela local web, o nome do servidor vai mudar.
mas no próprio painel da local web ele vai te dar qual que é o nome do servidor. Nas demais hospedagens, geralmente se usa localhost. O nome de usuário, nós guardamos o nome de usuário, é o mesmo da base, então nós guardamos aqui num bloco de notas. Então, copio o nome de usuário, o nome da base vai ser o mesmo e a senha do banco de dados. Prefixos das tabelas. A partir da versão 2.5, o Joomla ele já gera um prefixo. É importante você utilizar esse prefixo. É importante você trocar esse prefixo, porque se alguém tentar acessar a sua base de dados, não vai saber qual que é o prefixo para hackear suas tabelas. Então, vamos deixar com o prefixo que o Joomla já carregou para a gente. E clicamos em próximo. Se os dados de acesso da base de dados estiverem corretos, ele vai passar para a próxima tela no passo 3. Caso contrário, ele vai te dar uma mensagem de erro. Você confira no seu bloco de notas os dados que você gravou e altere. Bom, numa instalação padrão do Joomla, se você não tem muito conhecimento, é interessante que você instale um conteúdo de exemplo, porque assim vai ficar mais fácil para você entender o funcionamento dessa plataforma. Como o curso ele não é voltado para explicação sobre o Joomla, eu vou, numa próxima videoaula, conhecendo um pouco sobre o Joomla, eu vou abordar alguns recursos que você precisa saber para poder fazer essa integração. Mas eu posso deixar alguns links e dicas de sites que oferecem cursos mais específicos sobre essa plataforma. Então, vamos instalar um conteúdo de exemplo. Este primeiro, conteúdo de exemplo, blog em inglês. E clicamos em instalar. A instalação ela é muito simples e rápida. Após instalar o Joomla, você vai receber a mensagem que o Joomla foi instalado com sucesso. E você vai clicar neste lembrete. O Joomla ele vem com um diretório chamado Installation, que apresenta essa interface de instalação. Após a instalação, você é obrigado a remover esse diretório, porque se você não remover, você não consegue acessar nem o site e nem a administração do Joomla. Então vamos clicar em remover diretório. O diretório foi removido com sucesso. Agora você pode clicar em site. Pronto. Essa é a instalação do Joomla padrão. Caso você queira acessar a parte administrativa do Joomla, você vem na sua barra de endereços e digita após a URL administrator. E aí você vai ter acesso à parte da administração do site. Uma coisa muito interessante que nessa versão Joomla 3, ele foi feito em cima do framework Twitter Bootstrap. Então você consegue, ele tem uma versão, ele é totalmente responsivo. Então você não precisa ter uma versão mobile para acessar a parte da administração do Joomla. Como ele é responsivo, você consegue acessar de um tablet ou um celular aí e consegue até fazer alterações através de um tablet. Bom, vou colocar meu nome de usuário, a senha, e essa é a área administrativa do Joomla 3. Na próxima videoaula que eu falar sobre o Joomla 3, vamos aprender a como traduzir para o português o Joomla 3 e conhecer um pouquinho dessa plataforma. Meu muito obrigado e até a próxima videoaula do curso de integração Joomla e Moodle. Não deixe de acessar o nosso site moodlenapratica.com.br, o nosso Facebook, facebook.com Moodle na Prática, e qualquer dúvida a respeito do curso ou das videoaulas postadas no site, pode mandar um e-mail para contato@moodlenapratica.com.br. Até a próxima videoaula e mais uma vez, o meu muito obrigado.